Você acredita que ama a sua família, mas pode estar cometendo um erro silencioso que está bloqueando a prosperidade dela. Não é falta de esforço, não é falta de oração e talvez nem seja falta de dinheiro. É um erro invisível, um padrão que se repete de geração em geração. Em Gênesis 48 acontece algo chocante. Jacó está no fim da vida, José, agora governador do Egito, leva seus dois filhos para receber a bênção. Era um momento sagrado, solene, decisivo. Mas algo inesperado acontece. Jacó cruza as mãos, ele inverte a ordem natural. O mais velho deveria receber a bênção maior, mas não foi isso que aconteceu. E essa atitude revela um princípio poderoso que pode estar faltando em nossa casa. Talvez a gente trabalhe muito, talvez estejamos tentando crescer, talvez estejamos fazendo tudo o que podemos, mas nossa família continua presa no mesmo padrão. As mesmas dívidas, os mesmos conflitos, as mesmas limitações. Crescemos, mas a mentalidade não cresce. E o problema pode talvez não estar no que você está fazendo, pode estar no que você não está enxergando. Hoje vamos entender o erro que impede famílias inteiras de prosperarem por gerações. E talvez Deus esteja tentando cruzar as mãos na nossa história também. Para entender esse erro, nós precisamos voltar para o cenário. Jacó está velho, fraco, no fim da vida. Ele não está mais construindo, ele está transferindo. José agora é o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Ele venceu a rejeição, venceu a prisão, venceu a escassez, construiu riqueza, construiu influência, construiu autoridade, mas agora ele quer algo maior. Ele quer que seus filhos recebam a bênção do patriarca. Então, dois netos se aproximam, Manassés, o primogênito, Efraim, o mais novo. Na cultura hebraica, isso era claro. O mais velho recebe a maior bênção. Era a tradição, era a ordem natural, era o esperado. José posiciona os filhos corretamente, Manassés à direita de Jacó, Efraim à esquerda, mas então Jacó cruza as mãos. Ele coloca a mão direita sobre Efraim, a mão esquerda sobre Manassés. José tenta corrigir, pai, não é assim. E Jacó responde, eu sei, meu filho, eu sei. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E aqui está o princípio que muda tudo. Prosperidade não é ordem natural, é propósito divino. Deus não abençoa baseado apenas em tradição, ele abençoa baseado em princípio. E aqui entra a aplicação para nós. Muitos pais pensam apenas em sustentar, poucos pensam em transferir mentalidade, poucos treinam herdeiros, muitos trabalham para pagar contas, mas poucos trabalham para mudar destinos. O maior erro não é falta de dinheiro, é falta de visão geracional. Vamos analisar 3 erros, começando por esse: viver sem visão geracional. Esse é um erro silencioso que destrói a prosperidade das famílias.
viver apenas para sobreviver. Muita gente acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga contas, resolve problemas e dorme exausto. E repete isso por 20, 30, 40, 60 anos, mas nunca para se perguntar: eu estou construindo o quê? Jacó não estava mais trabalhando, ele estava transferindo. Ele não estava mais preocupado com o mês seguinte, ele estava pensando na próxima geração. Ele não estava apenas abençoando duas crianças, ele estava definindo destinos, ele estava moldando o futuro de uma nação. Aqui ficam duas perguntas. Você está construindo renda ou está construindo legado? Existe uma diferença enorme. Renda mantém a casa, legado sustenta gerações. Renda paga boletos, legado muda mentalidades. E aqui entra algo muito sério. Seus filhos aprendem sobre dinheiro ou só aprendem a consumir? Eles sabem o que é investimento, sabem o que é poupança, sabem o que é plantar hoje para colher amanhã? Ou só sabem pedir? Porque se dentro da nossa casa não existe conversa sobre princípios, o mundo lá fora vai ensinar o consumo. Se dentro da nossa casa não existe ensino sobre responsabilidade, a cultura vai ensinar sobre imediatismo. Prosperidade com propósito começa na mesa da família, começa nas conversas simples. Filho, dinheiro não é só para gastar. Filho, dinheiro é ferramenta. Filho, Deus nos dá recursos para administrar. Jacó não deixou moedas. Ele deixou identidade, ele deixou visão, deixou direção. Talvez o grande erro hoje seja esse. Pais que sustentam, mas não treinam. Pais que dão, mas não ensinam. Pais que protegem, mas não preparam. E aqui está a frase que precisamos guardar. Quem não constrói mentalidade, transfere limitação. Se você não ensina disciplina, você transfere desorganização. Se você não ensina visão, você transfere sobrevivência. Se você não ensina fé prática, você transfere medo financeiro. Prosperidade não começa no banco, começa na mente. Começa dentro de casa. Começa quando alguém decide que na minha geração o padrão muda. E talvez Deus esteja esperando você assumir essa responsabilidade, não apenas como provedor, mas como construtor de legado. O erro número 2, respeitar padrões antigos que Deus já quer quebrar. Existe algo muito poderoso em Gênesis 48, a inversão. O primogênito deveria receber mais. Era tradição, era cultura, era o esperado. Mas Deus escolhe diferente. Jacó cruza as mãos e quando José tenta corrigir, Jacó diz: eu sei, meu filho, eu sei. Ele sabia exatamente que estava quebrando um padrão. E aqui está o princípio. Deus não segue tradição, ele segue propósito. Talvez o maior erro das famílias não seja falta de esforço, seja excesso de tradição. Aquelas frases que a gente ouve
Na sua família sempre foi assim, nunca ninguém prosperou, sempre foi escassez, sempre foi apertado, sempre foi sobreviver. E sabe o que é mais perigoso? É quando a escassez vira identidade, quando a limitação vira cultura, quando a falta se torna normal. Mas Gênesis 48 nos mostra algo revolucionário. Deus pode inverter a ordem, Deus pode cruzar as mãos, Deus pode escolher o improvável. E talvez Ele queira começar com você. Talvez você seja o ponto de ruptura, talvez você seja a geração que quebra o ciclo, mas para isso algo precisa mudar primeiro: a mente. Prosperidade começa na mente. Antes de chegar na conta bancária, ela precisa chegar na mentalidade. A Bíblia diz em Romanos 12, 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é transformação financeira primeiro, é transformação mental. Porque enquanto pensamos como escassez, vamos agir como escassez. Enquanto você acreditar que, que rico não é de Deus, você vai se sabotar. Enquanto você achar que não é para mim, você nunca vai se posicionar. Quebra de padrão começa com quebra de crença. Talvez você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não presta, e isso não é para gente como nós, mas Deus não está limitado à história da sua família. Ele não está preso ao passado, ao seu passado, ou ao passado do seu sobrenome. Ele trabalha com propósito. E aqui vai a frase que pode mudar a sua perspectiva. Deus pode estar levantando você como o Efraim da sua geração. O improvável, o inesperado, aquele que ninguém imaginava, mas que carrega uma unção de ruptura. Talvez você não seja o mais preparado, talvez você não seja o mais velho, talvez você não seja o mais experiente, mas pode ser o escolhido para mudar o padrão. E tudo começa quando você decide que na sua geração a história vai mudar. Porque quando Deus cruza as mãos, Ele não está confundindo, Ele está redefinindo destinos. Pense um pouco sobre isso. E o erro número 3 é não treinar herdeiros para governar. Este é o princípio mais profundo de Gênesis 48. Jacó não deu dinheiro, ele transferiu identidade. Ele não entregou ouro, ele entregou destino. José já era governador do Egito. Ele já tinha riqueza, tinha influência, tinha autoridade, mas os filhos ainda precisavam entender quem eram. Porque prosperidade não é só acumular, é preparar sucessores. É garantir que aquilo que foi construído não morra na próxima geração. E aqui entra uma pergunta desconfortável. Se hoje você não estivesse mais aqui, sua família saberia continuar? Seus filhos sabem administrar, sabem investir, sabem multiplicar, sabem orar princípios ou só sabem gastar? Porque existe algo poderoso que quase ninguém fala. Dinheiro sem preparo destrói. Herança sem identidade enfraquece. E riqueza sem caráter divide famílias. Jacó estava dizendo algo invisível naquele momento. Vocês não são apenas filhos de José. Vocês fazem parte de algo maior. Ele estava elevando a identidade deles. E identidade define comportamento. Quando alguém entende quem é, passa a agir de forma diferente. Por isso, prosperidade sem sucessão é riqueza temporária. Guarde essa frase. Prosperidade sem sucessão é riqueza temporária.
Você pode construir por 30, 40 anos, mas se não treinar herdeiros, em uma geração tudo se perde. Mentalidade de governo não nasce pronta, ela é treinada, ela é desenvolvida, ela é construída dentro de casa, com disciplina, com responsabilidade, com propósito. Governo significa administrar bem o que foi confiado. Significa pensar no amanhã, não agir por impulso, entender que recurso é missão. Talvez o maior erro não seja ganhar pouco, seja não ensinar a administrar o que já se tem. Talvez o erro não seja falta de oportunidade, seja falta de preparação. Jacó não estava apenas abençoando, ele estava estabelecendo uma mentalidade de governo. E aqui está a decisão que muda gerações. Você quer apenas sustentar sua casa ou quer formar governantes dentro dela? Porque quando Deus libera prosperidade, ele espera maturidade. E quando existe maturidade, a riqueza se torna instrumento de propósito. Gênesis 48 não é apenas uma história sobre uma bênção, é um alerta, é um chamado, é uma estratégia divina para a prosperidade geracional. Então hoje nós aprendemos 3 coisas poderosas. Primeiro, pense em gerações. Não viva apenas para pagar contas, viva para mudar destinos. Segundo, quebra de padrões antigos. Nem tudo que é tradição é propósito. Se na sua família sempre houve escassez, talvez Deus esteja escolhendo você para inverter essa ordem. E o terceiro, treine herdeiros. Não basta construir, é preciso preparar quem vai continuar. Porque a prosperidade não termina em você, ela passa por você e deve continuar. Guarde essa frase no coração. Prosperidade não é apenas crescer, é preparar alguém para continuar depois de você. Talvez você tenha pensado que estava apenas tentando melhorar de vida, mas talvez Deus esteja te chamando para algo maior. Talvez Ele esteja cruzando as mãos na sua história agora. Talvez Ele esteja invertendo expectativas. Talvez Ele esteja dizendo, eu sei o que estou fazendo. E se isso for verdade, então você não é apenas alguém tentando prosperar. Você é alguém sendo preparado para mudar o destino da sua geração. Se esse vídeo abriu seus olhos, se você percebeu que prosperidade é mais do que dinheiro, se você entendeu que Deus pode estar cruzando as mãos na sua história, então você precisa assistir o próximo vídeo. Porque em Gênesis 49 a história fica ainda mais profunda. Se em Gênesis 48 Jacó cruza as mãos, em Gênesis 49 ele libera palavras que moldam o futuro de cada filho. Ali não é apenas bênção, é diagnóstico, é identidade revelada, é destino declarado. Cada tribo recebe uma palavra específica. Alguns recebem honra, outros recebem correção, outros recebem advertência, e isso revela algo muito poderoso. O que você fala sobre sua geração define o que ela se tornará. No próximo vídeo nós vamos entender como palavras liberadas moldam prosperidade, como decisões de caráter impactam gerações e por que alguns prosperam enquanto outros perdem a posição. Se você quer construir riqueza com propósito, você não pode perder o próximo vídeo sobre Gênesis 49. E agora eu quero que você faça algo intencional. Comente aqui embaixo, eu vou quebrar o padrão da minha geração. Escreva isso, declare isso, assuma essa responsabilidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras famílias que
precisam quebrar ciclos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre prosperidade com propósito, falamos de riqueza com sabedoria, falamos de mentalidade do reino. E nunca esqueça, não seja apenas alguém que prospera. Seja alguém que muda o destino da sua família. Te espero no próximo vídeo. Até lá.